Gênesis 25, versículo 29. Pode acompanhar comigo aí na palavra? Diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou em outras versões, o seu direito de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura ou de filho mais velho. Coloca a mão no teu coração ou na Bíblia, se estiver com ela aí. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a tua palavra diante da tua igreja, Deus. Que ela possa nos ensinar como ser servos fiéis ao Senhor, como crescer para cumprir cada um dos seus propósitos aqui na terra, Deus. Fala conosco nessa manhã, nos ajuda a refletir sobre a nossa história e a alcançar a cada dia mais a imagem e semelhança do Senhor na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aqui a gente fala de uma história que é muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido falar desse momento, né, de Esaú e Jacó. Mas a palavra aqui, ela diz que Esaú, ele chega de um dia de caça no campo, de um dia onde ele estava ali cansado. E aquele cansaço que ele estava experimentando naquele momento, levou ele a tomar uma decisão extremamente errada, a desprezar algo que não deveria ser desprezado. Mas ele estava tão cansado que ele não conseguiu tomar a decisão certa. E eu falei um pouco sobre isso aqui, alguns cultos atrás, que o cansaço, ele nos impede de tomar as decisões certas na nossa vida. O cansaço nos impede de lutar por aquilo que vale a pena. E muitas vezes nós cansamos de lutar por aquele sonho dentro da nossa casa, por aquele projeto profissional, por aquela libertação que tanto desejamos para algum familiar. E abrimos mão, como Esaú abriu mão da primogenitura ali, por um prato de lentilhas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para não ficar nessa posição de cansaço, e fazer aquilo que a palavra nos orienta, onde Jesus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque ali será o teu alívio, amém? Ali será o teu renovo. O problema é que muitas vezes a gente cansa, mas não vai até aquele que pode renovar as nossas forças, que pode tirar aquele cansaço e trocar ele novamente por esperança. Esse é o nosso caminho. Esse é o perfil de um homem, de uma mulher que entende que em Deus pode todas as coisas, amém? Pode até passar por momentos difíceis, como o apóstolo Paulo falava, mas ele também pode viver o sobrenatural de Deus. Quem crê nisso, amém? Em Deus posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Quando eu estou cansado, eu vou a Ele. Eu não vou recorrer a um prato de lentilhas e desprezar os projetos que Deus me prometeu, as promessas que Ele tem para a minha vida. Mas eu queria continuar aqui e focar naquilo que Esaú fez nesse momento por conta do cansaço. Eu já falei sobre o cansaço em outro momento, mas a palavra diz que em função daquilo, Esaú falou: olha, de que me serve esse direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer de tanta fome, de tão cansado? Então ele aceitou a proposta do seu irmão. Jacó fez ali aquele ensopado e através daquela troca, que era totalmente descabida, desproporcional, ele conquistou o direito de primogenitura do seu irmão mais velho. Algo que não seria negociável, mas Esaú naquele momento desvalorizou o que era um direito dele, o que era uma herança dele,
E isso trouxe consequências na vida de Esaú e também de Jacó. Trouxe consequências na história. A história daquela família foi transformada por conta da decisão de uma pessoa. A história da nossa família, meu irmão, ela pode ser transformada por conta da sua decisão. Seja transformada de maneira positiva, e em nome de Jesus assim será, amém? Porque você tem estado aqui buscando a presença do Senhor, mas também de maneira negativa, se eu tomar uma decisão errada, precipitada, baseado no cansaço. Então, há poder na tua escolha, amém? Dá um abraço no teu irmão, fala assim: há poder na nossa escolha, e que ela seja baseada na direção de Deus, amém? Há poder na sua escolha. Às vezes a gente acha que uma decisão só reflete na nossa própria vida, mas desde o momento que eu faço parte de um círculo familiar, ela vai minimamente impactar o meu cônjuge, os meus filhos, os pais, né? Quantos sofrem por decisões de outros? Não faça disso uma realidade por suas decisões também, mas que as suas decisões possam não levar sofrimento, mas levar alegria, levar bênção, levar crescimento para os outros, amém? Levar milagres, cura, porque é para isso que Deus tem te chamado, para isso Deus tem te ungido. Seja esse tipo de pessoa. Mas então, aqui no versículo 34, no finalzinho diz que assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Sabe o que significa isso? A primogenitura, o direito de filho mais velho, ele representa uma posição e uma herança espiritual que havia sobre as pessoas naquela época. Então, a palavra dizia que o Deus de Abraão, quantas vezes você já ouviu isso, né? Ou leu isso na palavra? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está impregnado, já está assim na mente. Mas era isso o rumo normal da história? Não. Abraão, Isaac, seu primogênito. E quem era o primogênito na sequência natural? Repete comigo: Esaú. Não era Jacó. Mas a decisão daqueles dois homens, naquele momento, mudou a história. Mudou o rumo do que seria natural: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Parece até loucura falar isso hoje, né? Porque não, é o Deus de Jacó. Mas porque em algum momento eles trocaram a primogenitura. Então, aquela herança espiritual que era sobre Esaú, ela, por um deslize daquele homem, se transformou na herança de Jacó. Você vê o poder que tem uma decisão nossa, né? Mudou a história. E a mesma coisa fala da autoridade, da posição espiritual que Deus tinha para Jacó. A palavra diz um pouco depois que Jacó teve que fugir, porque Esaú queria vingança, queria matá-lo. E por muito tempo aquela família ficou separada. Por muito tempo aqueles dois irmãos não conseguiam se colocar juntos no mesmo lugar, porque havia medo de morte, né? Se Jacó pensasse em ver Esaú, já tremia: esse homem quer me matar, eu fiz tanto mal a ele. E a mãe estava envolvida, não sei se vocês lembram da história, né? Mas a mãe gostava de um e o pai do outro, né? E aí é uma confusão toda, mas eu já preguei sobre isso e não quero focar nisso. O que eu quero focar é o que você tem feito com aquilo que é seu de direito. O que você tem feito com o seu direito de primogenitura, que trazido hoje é com a sua posição espiritual e a sua herança espiritual nos dias de hoje. Será que como Jacó, como Esaú, melhor dizendo, nós temos negligenciado a nossa posição espiritual e herança que Deus tem para nós? Ou temos agido de maneira a valorizar essa posição e não trocar por um prato de lentilha qualquer, por algo que o mundo oferece, por algo que a minha vontade, a minha carne deseja? E aí? E Deus falou muito comigo nisso, porque eu sei que a gente precisa manter o foco, buscar aquilo que vem do alto, como a palavra fala, mas nem sempre a gente consegue manter o foco da maneira ideal. E a gente veio de Goiânia e foi falado muito sobre isso, né? Sobre relacionamento dentro da igreja, sobre a nossa vida como sacerdote. E essa posição espiritual, ela fala exatamente da sua postura, da minha postura,
como sacerdotes do Senhor, primeiro diante de Deus e segundo dentro da nossa casa. Será que a gente tem trocado a nossa postura, a nossa posição espiritual que Deus nos chama para assumir por coisas menores, pequenas? Então isso vai refletir na nossa história, vai refletir na nossa descendência. Será o Deus de Felipe Brant que estará ali sendo visto na vida da minha descendência? Ou será o Deus de outra pessoa, porque eu não assumi a minha posição espiritual? Quantos estão entendendo? Amém? Eu quero que um dia o meu filho, Vitor, possa falar, não, mas eu conheço Deus porque o meu pai me deu o exemplo de quem é Deus, do que Ele é capaz de fazer. Falar do Deus que o pai dele serve, porque é o Deus que ele escolheu servir também. Essa deve ser a nossa herança espiritual, amém? Mas isso reflete a nossa postura dia após dia. Às vezes a gente acha que não, mas eles estão ouvindo tudo que a gente fala, né? Os nossos filhos, somente quando são menores assim, né, Davi? Ouve tudo. Você está falando uma coisa ali no carro, a criança está atrás, de repente, oi? Falei, nossa, está ouvindo? Achei que você estava aí brincando no celular, né? Então a criança absorve. E não é só criança, meu irmão. Quando cresce, continua olhando para você. Continua olhando para qual é a sua posição diante das situações, diante das coisas que ele talvez ainda está aprendendo. E quando fica mais velho, vai lembrar. Poxa, meu pai faria o que nessa hora? Minha mãe faria o que nessa hora? Né? E se torna uma referência. Por isso é tão importante nós assumirmos a nossa posição espiritual, para que sejamos referência do que vai gerar bênção na vida da nossa família, do que vai atrair a ação de Deus de maneira sobrenatural dentro do nosso lar. Viver milagres, meu irmão, viver experiências sobrenaturais deve ser algo perseguido por nós. Sabe, eu vejo que nós, como cristãos, às vezes perdemos um pouco desse desejo espiritual, porque o natural nos consome demais, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cuidar do filho, da casa, da esposa, e a esposa vice-versa, e o espiritual. Então, o que Deus nos chama é, sai um pouco desse natural conturbado, e se lembra que você faz parte de uma vida espiritual, que você tem uma posição para assumir no mundo espiritual, porque o que Deus quer fazer é muito além daquilo que a gente vive, muito além. Mas eu preciso olhar para o alto e buscar as coisas que vêm do alto, para que eu possa viver o que vem do alto. Se você só olhar para o natural, meu irmão, você vai viver o que vem do homem, do natural. Mas quantos querem viver o que vem do nosso Pai Celestial? Amém? Ele tem milagres, Ele tem cura, Ele tem transformação, Ele tem libertação para a sua família. Mas você precisa buscar o que vem do alto para viver o que Ele tem. E eu queria que você assumisse a sua posição espiritual hoje. Deus trouxe essa palavra para mim para dizer, olha, assuma a sua posição espiritual, para não perder a herança que o Senhor tem para você e para a sua casa. Amém? Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor Jesus, me ajude a assumir hoje a minha posição espiritual e trazer toda a herança abençoada que o Senhor deseja para a minha casa, em nome de Jesus. Amém, querido? Quando a herança espiritual vem, a palavra de Deus diz que aonde a luz chega, as trevas, elas desaparecem, não pode coabitar. Então quando você atrai a herança espiritual, toda a herança natural, toda a maldição hereditária, ela é quebrada. Todo aquele ambiente conturbado dentro da sua casa, ele dá lugar ao que vem através da presença de Deus. Um ambiente novo é gerado, um ambiente de fé, um ambiente de comunhão, de alegria, amém? Quantos desejam isso para a sua casa, em nome de Jesus? Então eu queria que você entendesse algumas ações que eu quero trazer aqui dentro da palavra, que vão nos ajudar a assumir essa nossa posição espiritual. Abra comigo, por favor, lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no versículo
19, olha o que a palavra de Deus diz aí. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que eu vejo aqui, meu irmão, nesses versículos, em Hebreus, é que o sacrifício de Jesus, ele veio para nos aproximar de Deus, liberando o nosso acesso ao Santo dos Santos, ao lugar, meu irmão, aonde a consagração, ao lugar onde a entrega, ao lugar onde Deus se revela e demonstra para nós qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus se revela e te mostra que ainda que você seja limitado, quando você se apresenta a Ele, na sua fraqueza, Ele gera forças. Na sua limitação, Ele te habilita para viver algo maior do que você mesmo, porque é por Ele e através dEle. Amém? Então, meu irmão, ao invés de ficar olhando para você e falando, olha, não dá, eu não dou conta mais, eu não aguento mais essa situação, eu vou abrir mão. Não abra mão, não jogue fora o seu direito a essa posição espiritual que você tem. Por mais que você esteja cansado de lutar, por mais que você já tenha tentado de diversas formas, não saia da sua posição espiritual em nome de Jesus. Volta para ela, se for necessária. Assuma de novo aquele posto de batalha ali, de comando. Quem mandou você sair da guerra, meu irmão? Quem mandou você abrir mão dessa luta? O cansaço gerou prejuízo na vida de Esaú. Não deixe o cansaço gerar prejuízo na sua vida. Volta, pega a arma espiritual na sua mão, bebe água, bebe da palavra de Deus, se renova, meu irmão, porque o teu lugar é na frente da batalha pela sua família, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te renovar todos os dias. Deixa o Espírito Santo gerar uma palavra de esperança nova todos os dias em você, mas não saia da posição de batalha. Até quando, pastor? Até quando eu vou ter que estar ali de pé, lutando, batalhando pela minha casa, pela minha família? Até o Senhor voltar. Quem está comigo pode dizer amém? Então levanta sua mão comigo e fala assim, eu vou lutar todos os dias pela minha vida e pela minha família em Deus, é até o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém? Eu sei que é difícil, eu sei que cansa, mas quando a gente baixa a guarda, aí eu lembrei daquelas lutas, né? Né, Zé Carlos? Aquelas lutas que passa lá, o inimigo está ali, ó, tentando, e ele ganha quando o outro faz o quê? Baixa a guarda. Aí você achou que o inimigo tinha parado, ele vem lá e pá, nocaute. Mas quem vai receber o nocaute é o nosso inimigo em nome de Jesus, amém? Nós não, porque nós vamos manter a nossa guarda alta. E olha, até mesmo enquanto dorme, o Senhor trabalha por aqueles que nele confiam. Então confia nele, meu irmão. Não abra mão das promessas que ele tem para a sua vida, dos sonhos que você tem em Deus, mas lute para alcançar cada um deles. Ele diz aqui, aproximemo-nos de Deus. É preciso proximidade com o nosso Pai. Eu e você precisamos rever o quanto estamos próximos do Senhor, o quanto estamos assumindo a nossa posição no Santo dos Santos. Não é olhando de longe, não é admirando de longe o que Deus tem, meu irmão. Deus te chama para entrar no Santo dos Santos e se aproximar dele. O quão perto de Deus nós estamos? Será que nós estamos realmente ali, face a face com Deus, assumindo a nossa posição no lugar que Ele preparou para nós, que é no Santo dos Santos? Ou eu estou pegando carona na fé do meu irmão, na fé do meu líder, na fé da minha esposa, do meu cônjuge, do meu pai? Não, meu irmão, é a sua vida com Deus, é a sua posição espiritual com Deus, é a sua fé
É a autoridade que Deus reservou para você. Levanta as suas mãos e declara a palavra do Senhor. Quando você entra no Santo dos Santos, meu irmão, você entende que em Deus você tem autoridade para declarar cura sobre aquela enfermidade, para declarar transformação sobre aquela situação dentro do seu lar, mas é em Deus, porque eu estou próximo a Ele, no Santo dos Santos, que eu sou revestido dessa unção, que Ele me capacita para eu ia falar uma palavra aqui, sobrepujar, mas deixa eu pensar em outra, né? Que Ele nos capacita para ir além dos nossos limites. Aquilo que eu não conseguia fazer sozinho, não significa que então isso não é de Deus para mim. Ah, pastor, eu acho que Deus não quer mais isso para mim não, porque não deu certo. Você entrou no Santo dos Santos, você se aproximou de Deus. A palavra diz aqui, com plena convicção de fé. Você testou tudo isso. Se você fez tudo isso e não deu certo, beleza, pode ser que o tempo seja outro. Mas se não, meu irmão, entra no Santo dos Santos, se aproxima de Deus, deixa o teu coração ser cheio de fé, e aí tenta de novo, e me diz o resultado depois. Quem vai fazer isso em nome de Jesus? Amém? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. O nosso problema muitas vezes é querer que as coisas aconteçam, que nem eu entro no celular, abro o Google e estou lá na página que eu quero, ó, rápido. Mas com Deus não é assim, tem que gastar um tempo, tem que ter dedicação. Não é no santo, é no Santo dos Santos o teu lugar. Entra mais fundo, amém? Mergulha na presença do Senhor e deixa Ele te levar a um nível maior de excelência, de comunhão com Ele, porque só tem a ganhar quem faz isso. Deus, Ele me falou muito claro na conferência. Eu vou abrir algo particular com vocês, porque no primeiro dia, foi o dia que Deus mais falou comigo, viu, pastor? Incrível, né? Mas assim, o primeiro dia foi rios de águas vivas ao meu redor. Estava molhado no chão aqui. Mas Deus falou demais comigo. E o que Deus falou comigo, assim, muito claro foi: vem, vem. Eu via Deus me chamando: vem, vem, vem mais fundo. Porque o que eu quero fazer através de você e na sua vida é muito maior do que você já viveu. E aquilo está, ó, queimando aqui no meu coração. Mas isso acontece quando a gente se posiciona no Santo dos Santos, perto de Deus e com o coração cheio de fé. E aí Deus vai usar de maneira diferenciada. Deus vai fazer de maneira diferenciada, meu irmão. É o que Deus quer. Deus tem uma porção maior para cada um de nós, mas isso depende de irmos até Ele. Eu não posso ir por você, meu irmão. Você precisa se encher desse desejo e deixar o Espírito Santo te atrair, sabe? Deixar essa presença maravilhosa te atrair. Deixar esse amor te atrair, até que quando você menos percebe, sem muita força, você está lá no Santo dos Santos, porque você foi atraído por esse amor. Deixa o amor de Deus te atrair, deixa esse poder te atrair, porque você vai ser envolvido por uma atmosfera de milagres, amém? E a palavra continua dizendo aqui, que nós precisamos purificar o nosso coração, e ter os nossos corpos lavados com água pura. Quantas vezes a gente não consegue ter paz em relação a algo dentro da nossa casa, a uma decisão? Purifica teu coração na palavra, meu irmão. Purifica teu coração e tem o corpo lavado em água pura, fala de santidade, dessa entrega, dessa consagração. Larga a mão daquilo que está te afastando dos caminhos de Deus. Larga a mão daquilo que está concorrendo com o que Deus tem para a sua vida. Deixa de fora logo e corre para uma vida consagrada. Sabe? Tudo é escolha. Esaú escolheu, naquele momento, abrir mão da primogenitura por um prato de lentilhas. Quais são as escolhas que a gente tem feito, que podem se parecer com a escolha de Esaú naquele momento? Abrir mão de estar na igreja, abrir mão de amar, abrir mão de perdoar, abrir mão de buscar a Deus por uma outra coisa. Eu não estou dizendo que você só vai buscar a Deus, só vai estar na igreja, não. Faça o teu equilíbrio, mas cuidado com aquilo que nós abrimos mão, concessão e deixamos, e a parte espiritual vai ficando sempre despriorizada. Isso é um grande perigo para nos afastar daquilo que Deus tem de melhor para nós. Estão entendendo? Amém? Aleluia. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos 12.
mais uma palavra que vem a respeito da nossa posição espiritual. Romanos no capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, repete comigo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E fala assim: esse é o meu culto racional. Essa palavra mexe tanto comigo, porque muitas pessoas falam: não, você vai servir a Deus quando Deus tocar em você de tal forma que você não vai conseguir mais escolher. Dá um debate, né, Zé Carlos? Dá um debate. A palavra de Deus diz que esse é o nosso culto racional. Eu entendo que esse é o melhor caminho, e eu escolho. Esse coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a bênção. Deus não está te obrigando, o Espírito Santo não te obriga. Ele te anima falando: vem, vem, eu estou aqui no caminho da bênção, mas é você que vai caminhar para cá. Enquanto o diabo está lá: vem, vem, mas ele não está lá com um chifrão, né, feio, soltando fogo, está lá do jeito mais bonito que você acha. Aquele homem bonito, aquela mulher bonita, aquele carro de luxo, aquele dinheiro sobrando. Não que isso não possa existir do lado de Deus também. Eu tenho a mulher mais linda do mundo do meu lado, então estou em paz. Agora, as ofertas estão aí. Qual é a escolha? A decisão é nossa, não é de Deus. Ele não te empurra para o caminho da bênção. Ele te chama lá na bênção e fala: olha, aqui é melhor. Que tal vir, sentar comigo, porque a mesa está posta e eu preparei um banquete para vocês diante dos seus inimigos. Amém? Quem quer entrar e cear com o Pai e desfrutar desse banquete? A escolha é sua, meu irmão, é minha. Somente nós podemos escolher. E aqui ele fala: o teu culto racional é ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Escolha isso, meu irmão. Escolha ser um sacrifício. Sacrifício significa que eu vou fazer força para deixar algo que talvez a minha carne deseje, mas para que eu possa ser santo e agradável ao Senhor. Eu vou me esforçar para isso. Ah, pastor, quer dizer que não vai ser um momento que eu não vou ser mais tentado? Não, todos os dias, até Jesus voltar, você pode ser tentado. Não é porque você está cheio do Espírito Santo que você não vai ser tentado. Se não fosse assim, Jesus não teria sido tentado no deserto. Quem mais do que Jesus estaria cheio do Espírito Santo, né? Ele era o próprio, mas ele foi tentado no deserto. Então não fique pensando que você e eu não seremos. Mas se você for cheio, se você tiver a sua escolha, o diabo vai chegar por um caminho e por 7 caminhos ele vai fugir. Essa é a promessa de Deus, amém? Mas a escolha é nossa. Colocar ele para correr. Tem um livro que eu queria te indicar a ler, se você já não leu, que é Feche a Porta na Cara do Diabo. Quem já leu esse livro aqui? Alguns já leram, né? Nós estamos na antiga, né? Ó, velha guarda aí, estamos juntos. Quem não leu, procure esse livro, meu irmão. Feche a porta na cara do diabo. Quem quer fazer isso espiritualmente e naturalmente, amém? O livro vai te orientar. É tremendo. Sabe, é um livro que eu li há anos, mas que até hoje eu lembro dele, porque é muito forte. Faça essa leitura e você vai ser abençoado. Mas ele diz aqui que você e eu devemos escolher esse sacrifício. Escolher ser esse sacrifício. E para quê? Para que eu esteja disponível para ser transformado pelo Espírito Santo. Qual é o objetivo de tudo isso, meu irmão? É que haja mudança em nós. Se eu busco a Deus, estou na igreja e nada muda, eu estou fazendo algo errado. Quantos já mudaram algo na sua história desde que começaram a caminhar com Deus? Levanta a mão assim, bem alto para eu ver. Ó, é isso que Deus faz. Deus transforma, Deus melhora, Deus dá aquele upgrade na nossa vida, né? Nas nossas emoções, até o físico melhora, tudo melhora. Mas Deus ainda tem mais para fazer. Amém? Alguns aqui já estão anos na caminhada, alguns outros meses, mas o que Deus deseja é transformar a nossa história, transformar as nossas vestes. A palavra diz que Ele troca as vestes de tristeza por vestes de alegria. É isso que Deus faz.
Mas tudo acontece quando eu decido fazer da minha vida sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Quantos vão decidir por isso? Levanta sua mão comigo e fala assim: Senhor Jesus, eu me entrego como sacrifício vivo, santo, para ser agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Faça esse compromisso com Deus e se lembre desse compromisso na sua caminhada, porque isso vai ser bênção para a sua vida. E eu queria ler mais aqui dois trechos da palavra que vão consolidar essa mensagem. Já estou encerrando. Em Jó, no capítulo 1, olha o que a palavra de Deus diz sobre esse homem, né? Muitos conhecem aí a história de Jó. Mas no capítulo 1, às vezes a gente passa tudo e só lembra lá do finalzinho de Jó, né? Mas olha o que diz o capítulo 1. No versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: seus filhos de Jó, amém? Costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha aí a responsabilidade do pai, ó. Quem é pai aí? Levanta a mão. Mas o pai tem essa postura aqui como autoridade. Agora, como autoridade espiritual, o filho pode se tornar aquele que faz também pelo seu pai. Amém? Por muito tempo, eu fui autoridade espiritual sobre a vida do meu pai, que ele não era cristão. Então, eu podia cumprir esse papel na vida dele também. E repete, olha o que diz aqui no versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Forte, né? Já parou para pensar um pouco mais nesse versículo? Jó, ele entendia a posição espiritual que ele tinha e o poder de gerar uma herança espiritual abençoada sobre a sua descendência. E ele falava assim: meu filho pecou. Não. Ele falava: talvez o meu filho tenha pecado. Então, acabou a festa. Vem cá, garotada. Vamos nos purificar. Vocês precisam se purificar. Ele tinha autoridade. Ele se sentia responsável pela sua família a ponto de chamá-los e falar: se purifiquem. Fez a sua parte? Agora eu vou ir além. Eu vou oferecer o holocausto. Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou me consagrar. Eu vou orar. Eu vou pedir perdão a Deus. Porque talvez eles tenham pecado. Talvez, não é nem que eles pecaram. Você tem noção disso, gente? E quantas vezes a gente realmente paga um preço? Mesmo que não nessa altura, mas paga um preço de oração pelos nossos filhos, pela nossa família, de fazer sacrifício, de fazer um jejum. Senhor, cobre esse erro do meu pai, cobre esse erro da minha mãe, perdoa ele. Às vezes a gente fala, é o contrário para Deus, né? Senhor, mostra para o meu pai que ele errou, pesa a mão nele, misericórdia, querido, né? A gente às vezes quer o contrário, quando Deus está nos chamando para semear amor. E através do amor, orando pelos nossos, Deus vai lá e toca, e convence daquilo que é correto, e muda a postura daquele homem, daquela mulher, daquele filho, daquela filha. Mas é Deus que faz, não é a gente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como a palavra fala. Então, meu irmão, faça um pouco como Jó, pague um preço pela sua família, de orar, de jejuar, de consagrar a vida deles, de cobrir as brechas deles. Às vezes a gente quer mais expor a brecha do outro e falar: você está errado, você fez isso. Com sabedoria você vai saber como falar isso, mas acima de tudo, cubra ele em oração, cubra essa brecha, peça perdão pelos pecados dos seus familiares, e você vai ver o transformar de Deus dentro do seu lar. Amém?
eu tenho certeza que durante muitos anos, a minha mãe cobriu a minha vida de pecado, porque eu não era alguém capaz de estar aqui no altar, mas por conta dessa cobertura dela, orando, pedindo a Deus que fechasse as brechas na minha vida, quando eu era lá jovem, no mundão, eu estou aqui hoje. Demorou um tempo, uns anos, mas Deus me alcançou, porque tinha alguém pagando um preço, tinha alguém orando, intercedendo. Seja esse dentro do seu lar, amém? Aquele que vai orar, aquele que vai ver a pessoa lá no fundo do poço, e não vai fechar o poço, mas vai estender as mãos em oração para tirar ela de lá, em nome de Jesus, amém? Seja desse jeito, porque Deus vai te usar, Deus vai te honrar. E para encerrar, eu queria que você abrisse em Romanos 8, porque depois que a gente cumpre alguns desses princípios que nós falamos aqui, a palavra de Deus, ela traz recompensa sobre as nossas vidas, amém? Em Romanos capítulo 8, no versículo 1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, amém? Aleluia? Não? Então vou ler de novo para você entender o que diz aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, aleluia? Aleluia. Você não está mais debaixo da lei do pecado, você não está mais debaixo da lei da morte, mas você está coberto pelo Espírito de vida que te libertou deste domínio. Ah, pastor, mas eu ainda sou tentado. Mas é Ele que te mantém de pé, amém? É Ele quem te dá forças para vencer. E eu queria te convidar a ficar de pé comigo e ler aquilo que está no versículo 14 em diante. 14 a 17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha a sua herança, como aquele que assume a sua posição espiritual. Você se torna alguém guiado por Deus e consequentemente filho do Deus vivo. Essa é uma herança que você não pode abrir mão, mas ela vem quando você assume a sua posição, desde lá, entrando no Santo dos Santos, se aproximando de Deus, escolhendo ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, consagrando a sua família. Então você está sendo guiado por Deus e se torna um filho dele. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, queridos? Somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus conquistou, a vida eterna, é nossa por herança espiritual, quando eu assumo a minha posição espiritual. Tudo está condicionado a não trocar o meu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quando eu faço isso, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Mas quando eu mantenho o valor naquilo que Deus me deu, na minha herança espiritual, quando eu valorizo a minha posição espiritual e assumo ela diariamente, eu viverei essa herança de Deus na minha vida, amém? Haverá alegria, haverá paz, a justiça de Deus será implantada dentro da minha casa, dentro do meu lar. Você crê nisso? Quem pode dizer amém? Amém? Então eu quero te convidar nessa manhã a colocar a sua família no altar. Nós temos encerrado os cultos pela manhã aqui no altar. Então eu quero que você assuma a sua posição espiritual aqui no altar e declare para Deus, declare no mundo espiritual: a minha casa, ela é do Senhor. Você pode vir aqui à frente? Todos nós, cada um representando a sua família. E não somente você que está aqui, meu irmão, mas você tem um sobrinho, você tem um irmão, você tem um pai,
E nós vemos através da história de Jó que há poder quando nós pagamos um preço de oração pela nossa casa. E eu quero te convidar nessa manhã a apresentar não apenas a sua vida, sua família principal, mas a trazer à memória aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, e você será um referencial de Deus na vida deles, amém? Comece a orar nessa manhã, comece a dizer: Senhor, me ajuda a valorizar essa posição espiritual, dentro da palavra que foi ministrada. Diga: Senhor, quantas vezes eu perdi oportunidades de estar mais perto de Ti, de estar no Santo dos Santos, oh Espírito Santo, mas este é o lugar aonde o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Esse é o Santo dos Santos, a tua casa, o teu altar. E a tua palavra nos chama para nos aproximar de Ti, para estarmos perto, porque o Senhor tem tanto a falar conosco, o Senhor tem tanto a falar contigo, meu irmão. Deixa Ele te atrair nessa manhã, deixa o Espírito Santo se revelar a você como aquele que cura, aquele que faz novas todas as coisas, como aquele que está diante de Ti e que tem uma chama viva para aquecer o seu coração, o seu chamado, a sua fé, para aquecer a sua vida espiritual e dizer: este é o teu lugar, este é o lugar para o qual eu te chamei, meu sacerdote, minha sacerdotisa, meu servo fiel e amado. É aqui que eu vou te alimentar, é aqui que eu vou curar as suas feridas, que eu vou tratar contigo e te fazer um homem, uma mulher mais do que vencedor. Deixa o Espírito Santo gerar fé, gerar ousadia e autoridade neste lugar, no Santo dos Santos. O Espírito de Deus está diante de você, e é Ele quem te unge nessa manhã, quem te dá forças, quem renova a sua esperança e que te diz: vai nessa força, vai nessa unção, não duvides, porque se crer, verás a minha glória, se crer, verá transformação, verá milagres, e o meu poder habita em vocês, porque sois templo do Espírito Santo. Que a sua escolha seja dia após dia de se apresentar ao Senhor como esse sacrifício vivo, como santo do Senhor, que agrada a Ele, e as mãos do Senhor agirão através das suas mãos. Ele colocará palavras de poder e autoridade, amor no teu coração, para deixar fluir através da sua vida rios de águas vivas que vão transbordar, meu irmão, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu círculo de amizade. Vai transbordar rios de águas vivas do Senhor, e haverá transformação, haverá cura. O Espírito do Senhor está ungindo as suas mãos, os seus lábios. Recebe desta unção, meu irmão. Há poder de Deus neste lugar, há poder do Espírito Santo sendo liberado sobre as suas vidas. Recebe desta unção, para que você creia que nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque já foi pago um preço, e você está livre da lei do pecado, da lei da morte, mas está debaixo do Espírito de vida, e é esse Espírito que te levará a alcançar o lugar de honra, a sentar à mesa com o Pai e desfrutar do banquete, não somente você, mas você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Você pode permanecer aqui à frente, amém? Coloca a mão.